Tá certinho. Eu também. Silêncio, já vem prestar atenção aqui. Então, na aula de hoje, vamos falar sobre uma pensadora latino-americana, mexicana, Juana Inés de la Cruz, que viveu. Juana Inés de la Cruz. Ela é freira. Juana. Escreve Joana, né? Mas pronuncia-se Juana. Em espanhol, em castelhano, que é a língua. Ela viveu de 1651 a 1695, portanto, no século XVII, e vai ser uma das primeiras feministas da América. Defendia principalmente o direito das mulheres à educação, à busca pelo conhecimento, coisa que não existia naquela época. Porque ele viveu no século XVII, somente os homens tinham a educação pública, ou seja, iam para a escola aprender as ciências, os conhecimentos que hoje são ofertados na escola. Naquela época, só os homens podiam ter acesso. A mulher ela era educada para o âmbito doméstico, para cuidar da casa, dos filhos. Historicamente sempre foi assim. Ela foi uma crítica desse sistema, Então, ela nasceu com o nome de Juana Inés de Asbage Ramírez e Santillana. Ela nasceu nos arredores da cidade do México, portanto, no México. Era uma filha legítima de Isabela Ramírez e um capitão espanhol. Legítima porque esse capitão ver na mãe dela e foi vazou, Então, isso inclusive era crime aqui nas Américas, poderia ser punido pelo Tribunal da Inquisição. Aqui no Brasil, acontecia muito. Os caboclos casavam com mais de uma mulher, saíam fazendo filho, casando, pegando mais de uma mulher. Depois, o Tribunal da Inquisição chamava esses caboclos na xincha, poderiam parar até na fogueira por bigamia. Bigamia era um crime de heresia, poderia ser punido até com uma fogueira. Tinha que ser assim? Tinha que ser pior. Tinha que ser pior? Cortar. Fogo? Cortar. Cortar o castrar? Cortar um. Era uma crítica também no patriarcado da sociedade machista da mulher. Quem vai fazer isso aí? Cortar o dedo. Sendo dentes iguais, vai cortar o trem do homem sobre o aí das mulheres. Você aqui, ó. É o trem passarinho e depois rapa o cabelo. O cabelo cresce, se você costurar, ficou mais costurado. E ela, mesmo sendo mulher, sendo freira, sendo integrante da igreja, acabou sendo perseguida por criticar o patriarcado, o machismo, uma sociedade onde os homens podiam tudo e as mulheres não podiam nada. Tá vendo? Olha. Não, defendia os direitos iguais, defendia a superioridade feminina. Só queria que os homens tinham acesso, que as mulheres também pudessem ter esse acesso. Isso lá no século XVII. Ainda muito nova, ela aprendeu a ler, aprendeu a escrever, coisa que muitas vezes era impossibilidade para as mulheres. As mulheres não iam para a escola, não aprendiam a ler e escrever, só se ela fosse em classes mais abastadas. Aí os pais até concediam isso para elas. Mas elas não podiam ir para a universidade, por exemplo, se tornar uma médica, uma advogada, ou qualquer outra profissão chamada profissão liberal, tinha liberdade. Ela podia, ou vendo, a única oportunidade que ela tinha para sair de casa era ou vendo. Ou então casar, porque inclusive os casamentos naquela época eram arranjados. Então, os pais escolhiam ali o noivo, geralmente o noivo tinha mais poder econômico. Pagava o dote e levava a filha. Aí aquele velho, barbudo, peludo, Careca. Estou mostrando o grande interesse da biblioteca do seu avô. A avó dela tinha uma biblioteca considerável, a mudar para a casa dele em 1660. Na época, estudar é uma atividade exclusivamente masculina. Na escola, principalmente para a universidade, se formar, fazer uma faculdade. E ela teve de implorar para a família que a família pudesse conceder a ela isso, disfarçar se ela de menino ou de homem para ela ir para a faculdade, para a universidade. Mas ela acabou por conhecer os clássicos como uma calada, porque ela defendia, ela criticava o patriarcado, o machismo, defendia os direitos das mulheres de ter acesso à educação, poder se formar, poder fazer as diversas faculdades que os homens tinham acesso. Então ela escreveu vários poemas criticando o machismo, criticando essa cultura onde as mulheres não tinham direitos. Poemas além também de uma
forte defesa aí do direito feminino à educação que não existia naquela época. A obra que ela defende chama Resposta à Irmã Filoteia. Filho em grego é amigo, daí é Deus. Irmã Filoteia significa então que era amiga de Deus. Né? Rebatendo aí as críticas dos seus escritos feitas pelas autoridades eclesiásticas. Então a igreja começou a tentar silenciá-la. Só que você pode interpretar de outra forma. Você pode interpretar o seguinte: Paulo viveu na cultura, no tempo, o próprio Jesus, ele não coloca apóstolos homens. Então Jesus era machista. Ele tinha discípulos mulheres, as mulheres que andavam com ele. Mas nenhuma era apóstolo. Por que Jesus não colocou mulher como apóstolo? Ele colocou tudo na minha cabeça que eu fico me A cultura daquela época era uma cultura machista. Jesus viveu limitado por essa cultura. Assim como Paulo também. Paulo ainda era mais machista que Jesus. Jesus ainda dava um pouco mais de autonomia para as mulheres. Inclusive, deveria ser as mulheres as apóstolas, só que não vai. Para quem escreveu também, talvez Jesus até tenha tido apóstolos, mas os autores que escreveram a história de Jesus não relataram isso, porque as primeiras a ver Jesus ressuscitado são mulheres. E um dos princípios para que você fosse apóstolo é isso, né? Anunciar de Jesus ressuscitado. Elas foram as primeiras a ver. Dizem que foram as mulheres as primeiras a ver porque Jesus fez de propósito, porque assim a notícia espalharia muito mais rápido. Aí entra o machismo, né? A mulher é fofoqueira. Isso aí é uma ideologia, uma ideia machista. Então era uma crítica da sociedade. Essa mulher tá fofoqueira, se acontecer uma briga ali. Pois é. Homem é muito mais fofoqueiro. Vê as rodinhas de homem que racha futebol. É diferente. Uma barbearia. Nossa, sei na Eu vou cortar o cabelo e fechando a bola. Se eu enfrentar vai que a sociedade saia perdendo, eu manter as mulheres ignorantes, né? Indagando aí quanto dano poderia ter sido evitado se as mulheres idosas, as mulheres mais velhas, tivessem sido educadas, tivessem conquistado a sua autonomia, se formando em faculdades, né? Ela foi censurada pela igreja por esses comentários aí. Acabou sendo silenciada. Pelos comentários dela. Matar não, porque ela morreu de feliz, né? Foi... É o que dizem. Não sabe. Vai saber, né?